Os fantasmas japoneses são um dos gêneros de terror mais assustadores atualmente, tanto pela sua cultura e pela ampla conexão espiritual que esse país tem com esse tema. E bom, muitas vezes eu já citei e falei dos mais diversos yokais e lendas urbanas do Japão aqui nesse canal. E como já é um tema que eu sei que vocês gostam bastante e que eu também gosto de falar, nesse vídeo a gente vai explorar um lado um pouco mais bizarro do Japão e digamos que adentrar um pouco mais fundo nisso. E para isso eu vou estar citando tanto yokais, lendas urbanas e até alguns fantasmas de filmes que sejam bem marcantes. Mas de já, eu aviso que se você é uma pessoa sensível ao terror, melhor deixar esse vídeo e assistir um mais leve, pois o objetivo dessa lista de hoje é falar das criaturas bem bizarras mesmo. Então para quem não tá muito acostumado, pode acabar sendo um pouco pesado demais, digamos assim. Mas se você está decidido em ficar, vamos então dar um início nisso. E bom, o termo yokai é utilizado para seres ligados a algo mais sobrenatural, sendo tanto deuses, criaturas míticas, seres perturbadores ou lendas urbanas, e eles podem variar de seres bons ou entidades malignas. E bom, em resumo, yokai é um termo dado a eventos paranormais inexplicáveis com a lógica natural. E bom, sabendo então o que é um yokai, a gente pode adentrar nas criaturas, ou melhor dizendo, nas entidades. E enfim, sem muito mais enrolar, vamos dar um início a isso. Jorogumo. A Jorogumo é conhecida como Mulher-Aranha. No folclore japonês, ela é uma figura enigmática que combina a beleza feminina com a natureza mortal. E ela é retratada como uma aranha que, em alguns contos, ao atingir 400 anos, adquire habilidades mágicas, permitindo-lhe transformar-se em uma mulher atraente para seduzir os homens, digamos que desprevenidos. Uma das lendas mais conhecidas conta a história de uma bela jovem que seduz homens, levando-os em áreas isoladas, onde toca um biwa, que é um tipo de instrumento de cordas japonês. E distraídos pela música e pela beleza da mulher, os homens não percebem as teias que os envolvem em volta de si, que acabam se tornando presas fáceis para a Jorogumo. Fisicamente, a Jorogumo é descrita como uma aranha de tamanho médio, com um corpo entre 2 a 3 centímetros, mas podendo crescer conforme o tempo passa, e se tornando então uma criatura humanoide traiçoeira. Outra lenda também, que é um tanto conhecida eu diria, a Teki-Teki. É uma lenda urbana japonesa que conta a história de um espírito vingativo de uma jovem que sofre um acidente ferroviário, então busca incessavelmente por sua suposta vingança. A origem da lenda, na versão mais conhecida, conta que após a Segunda Guerra Mundial, uma funcionária pública em Hokkaido foi vítima de violência por parte dos militares americanos e, desesperada, ela saltou de uma ponte para os trilhos do trem, sendo fatalmente atingida e dividida ao meio. Sua morte foi negligenciada e seu espírito, conhecido como Kashima Reiko, passou a assombrar banheiros públicos e estações de trem monótonas, se questionando onde estão minhas pernas. E se alguém der a resposta errado, resultava em outra morte violenta. Na maioria dos contos, diz que a Teki-Teki dá um fim parecido com o seu para suas vítimas. E o seu nome vem do som característico de Teki-Teki quando ela surge se rastejando pelos chãos. E bom, como a gente já sabe, o Japão é muito crente em seres míticos, e é muito comum que eles sempre associem algo a algum tipo de ser mítico. E esse é o caso de Kawa no Kami. No shintoísmo, Kawa no Kami refere-se às divindades dos rios, representando a personificação espiritual das águas correntes. Esses kami são considerados protetores e governantes de rios e córregos específicos, refletindo a profunda conexão entre os japoneses e a natureza, e a conexão com um mundo mais espiritual. Os Kawa no Kami
são encarregados de zelar pela saúde e pureza das águas. Eles influenciam na fertilidade de terras agrícolas irrigadas pelos rios e são essenciais para a pesca e outras atividades aquáticas. A pureza das águas é vista como um reflexo da pureza espiritual, e a poluição dos rios é considerada um tipo de ofensa aos kamis, podendo resultar em desastres naturais ou diminuição dos recursos hídricos. Em alguns locais existem até mesmo a prática de adoração a eles, que para honrar os Kawa no Kami e garantir a prosperidade das águas, os japoneses realizam alguns tipos de rituais, como oferendas, sendo uma das mais conhecidas, que em épocas de seca ou antes de atividades como a pesca, são feitas oferendas de alimentos, flores ou outros itens aos kami, acompanhadas de preces pela abundância e a segurança. Mas não se engane se acha que esses seres são totalmente benevolentes. Se os supostos rituais não forem respeitados e as regras sejam quebradas, haverá consequências. E se por um lado os kami não te dão muito medo, a Futakushi Onna dá sim um pouquinho de medo. Seu nome é traduzido como Mulher de Duas Bocas, uma figura intrigante do folclore japonês, caracterizada por uma maldição que lhe confere uma segunda boca na parte de trás de sua cabeça, que fica oculta sobre o seu cabelo. A origem da Futakushi, na maioria das lendas, descreve uma mulher inicialmente comum, que acaba desenvolvendo uma segunda boca na parte de trás de sua cabeça, e essa boca adicional é independente e pode agir quase que por vontade própria, expressando desejos próprios e exigindo alimentação constante. E a origem dessa suposta boca, segundo a história, conta que um homem similar a um barão, um cara muito rico, se casou com uma mulher. Porém, entretanto, ele não a alimentava direito, fazendo com que a mulher praticamente passasse fome, e foi aí que essa suposta boca acabou se desenvolvendo, como um tipo de maldição, onde o homem precisaria alimentar tanto a sua esposa e a boca amaldiçoada, ou digamos, se ele não fizesse isso, ele seria o próximo jantar dela. E daí então essa história fica com traços de puro machismo daquela época, onde o conto é espalhado como um incentivo contra isso nos dias atuais. E se você não quer ser devorado literalmente, fica aí a dica. E bom, partindo mais para uma criatura marinha que habita os lagos ou pântanos, o Kappa. Os Kappas são uma criatura mitológica do folclore japonês, reconhecida como um dos yokais mais emblemáticos da cultura moderna. E vai por mim, apesar da aparência, esses seres não são muito amigáveis. Habitantes de rios, lagos e córregos, os Kappa combinam características humanas e animais, sendo frequentemente descritos como uma criatura aquática travessa e com um grande potencial de perigo iminente. Normalmente, quando não se pode nadar em um rio no Japão, eles deixam uma placa com uma figura de Kappa com o símbolo de que aquele local é perigoso e apresenta um risco à vida. A descrição mais comum dessa criatura é representada como um ser de altura de uma criança de 10 anos, com pele escamosa que varia entre tons de verde, azul e amarelo. E ela possui uma carapaça de tartaruga nas costas, com mãos e pés, membranas que facilitam a natação e um rosto que lembra um pouco o de um macaco ou de algo assim. Em algumas lendas mais conhecidas, o Kappa é visto como uma figura que pode literalmente tirar a vida de quem os vê, e encontrar-se com ele é quase que uma sentença de morte. Mas existe sim uma forma de sobreviver caso se encontre com ele. Os Kappas, segundo a lenda, gostam de verduras como o pepino, e se for dado a ele, ele o deixará ir. Outra forma é fazendo uma reverência a ele, onde supostamente a criatura irá retribuir a reverência, e nesse momento, a água em seu casco irá cair. A criatura ficará totalmente imóvel e você pode então optar por fugir. O Gashadokuro é uma criatura mitológica do folclore japonês, conhecida como um esqueleto gigante que surge da reunião de ossos de pessoas que morreram de fome ou em batalhas, sem receber um sepultamento adequado. Esses esqueletos podem atingir alturas de até 15 vezes a de um humano comum, e segundo a lenda, vagam durante a noite
em busca de vítimas, atacando viajantes solitários ao morder-lhes a cabeça para beber o seu sangue. Acredita-se que a aproximação de um Gashadokuro seja precedida por um forte zumbido nos ouvidos das vítimas, indicando a presença iminente da suposta criatura. E embora seja considerado quase que invisível até o momento do seu ataque, alguns relatos sugerem que ele pode ser repelido por amuletos sagrados ou rituais destinados a acalmar os espíritos inquietos. Mas se você não estiver pronto para o Gashadokuro, eu lamento lhe dizer que as coisas não vão ser boas. Dado o seu contexto um tanto que perturbador, muitos desses seres acabam sendo representados em filmes. Um grande exemplo é a Kayako Saeki. Kayako Saeki é a principal antagonista da franquia de terror japonesa Ju-On, mais conhecida no ocidente como The Grind, que traduzido fica algo como O Grito. E sim, eu acredito que você já sabe do que eu tô falando. Ela é um espírito vingativo que nasce de um evento trágico, onde a Kayako foi brutalmente assassinada por seu marido, Takeo Saeki, após ele descobrir que ela estava tendo um caso com outro homem. Além disso, seu filho Toshio também acabou tendo sua vida tirada no meio desse processo. E essas mortes violentas e energia negativa associada a ela transformaram a Kayako em um tipo de Onryo, que é um tipo de espírito vingativo do folclore japonês, destinado a perseguir e matar aqueles que cruzarem o seu caminho. E sim, eles não precisam de motivo específico para matar as pessoas, pois o motivo disso é meio que um tipo de maldição que cai sobre eles após a sua morte. A Kayako é conhecida por suas características físicas assustadoras, seu cabelo bagunçado e seu corpo distorcido. E claro, ela emite um som bizarro que se tornou um grande ícone na franquia. Ela também é capaz de se mover de maneira sobrenatural, frequentemente se arrastando de maneira distorcida, com uma expressão aterrorizante. Sua presença normalmente é marcada por uma sensação de morte iminente, e aqueles que entram no caminho de sua vingança acabam sendo amaldiçoados, muitas vezes levando à morte de maneiras misteriosas e violentas. E bom, apesar da Kayako ser mais conhecida no filme, ela foi inspirada em uma outra criatura. E bom, aí cabe a você acreditar se o filme era inspirado em fatos reais ou não. E outra entidade também representada em filmes de terror, Sadako Yumaru. A Sadako é a principal entidade da série de filmes e tanto livros chamada Ringu, conhecida internacionalmente como The Ring. Ela é retratada como um espírito vingativo de uma mulher com habilidades psíquicas que foi assassinada e jogada em um poço, onde permaneceu por vários anos. A fantasma da Sadako utiliza seus poderes para criar uma fita de vídeo amaldiçoada, que quem os assiste morre exatamente em uma semana depois. E para sobreviver, a pessoa teria que fazer uma cópia dessa fita dentro desse prazo e entregar para alguém. Caso contrário, ela iria aparecer de dentro de uma tela e dar um fim àquele que a assistiu. E bom, a história da Sadako é baseada numa lenda japonesa real, dos Tsurus, que após a Segunda Guerra Mundial, uma menina chamada Sadako Sasaki, sobrevivente do bombardeio de Hiroshima, contraiu leucemia devido à radiação. Ela começou a dobrar 1000 Tsurus, acreditando que isso realizaria o seu desejo de cura. Embora ela não tenha sobrevivido, sua história inspirou a construção de um monumento em sua homenagem, no Parque da Paz de Hiroshima, simbolizado pela busca por paz e esperança. E bom, outra entidade que nasceu de uma forma um tanto triste e trágica é a Ubumi. A Ubumi é uma figura representada por um espírito de uma mulher que morreu durante ou logo após o parto, frequentemente associada à busca incessante por seu filho perdido. Ela é praticamente retratada como uma mulher de aparência jovem e atraente, vestindo kimonos brancos e longos cabelos escuros. Em algumas versões da lenda, ela aparece carregando um bebê nos seus braços, que supostamente desaparece ao ser tocado, revelando ser uma massa de folhas secas e galhos.
Na lenda mais conhecida, o Ubumi pede para que um viajante possa cuidar de seu filho. E bom, se a pessoa recusar, ela desaparece, se desvainindo. Porém, caso a pessoa aceite, a vítima acaba sendo afetada, daí por diante, com doenças fortes e febres que podem o levar até a morte. Mas em geral, para sobreviver a ela, caso a encontre, basta apenas recusar o seu pedido. Jikiniki significa fantasma, devorador de homens. São figuras, tanto do folclore quanto do budismo, que representam espíritos de indivíduos gananciosos, egoístas ou impiedosos durante suas vidas. Após a morte, esses espíritos são amaldiçoados a vagar pela terra, consumindo cadáveres humanos, refletindo a consequência de suas ações durante a vida. Fisicamente, os Jikiniki são frequentemente descritos como criaturas esqueléticas, com dentes afiados e olhos brilhantes, apresentando uma aparência um tanto monstruosa. No entanto, possuem a habilidade de se disfarçar como um humano comum durante o dia, levando vidas aparentemente normais. Porém, à noite, revelam sua verdadeira natureza, saindo em busca de corpos para satisfazer sua fome insaciável. E eu não sei pra você, mas essa história me lembra um pouco as almas penadas que são presentes literalmente em todos os cantos do mundo. E bom, já que a gente tá falando de espíritos, os Goryeo são espíritos vingativos de aristocratas ou figuras políticas do Japão medieval, que sofreram mortes violentas ou injustiças durante suas vidas. O termo Goryeo é composto pelos kanji Go, que remete à palavra honorável, e Ryo, que significa espírito ou alma. E acreditava-se que esses espíritos possuíam poderes sobrenaturais, capazes de causar desastres naturais, como tempestades e inundações, afetando tanto os responsáveis por suas mortes, quanto a inocentes. E para acalmar a ira desses espíritos e evitar supostas vinganças, eram realizados rituais específicos e cerimônias de culto. Esses ritos visavam honorar os Goryeo e impedir que causassem danos à comunidade local. A distinção entre Goryeo e Onryo, que são outro tipo de espíritos vingativos, reside principalmente no status social da pessoa em vida e na natureza de sua morte. E sim, os caras separaram o nível de fantasma por status social. Enquanto os Goryeo eram frequentemente figuras de alta posição social que sofreram injustiças políticas, os Onryo podiam ser qualquer pessoa que morreu com fortes emoções negativas, como a raiva ou os ciúmes, independente de seu status social. A crença nos Goryeo reflete a importância atribuída à honra e ao status social na sociedade japonesa medieval. Mas na realidade, se olharmos com olhos mais abertos para a realidade, isso não passa de um meio de honrar e relembrar das pessoas que foram importantes em determinados períodos. E bom, se os Goryeo não são de certa forma assim tão assustadores e perigosos, os Yurei sim são bem o oposto deles, figuras análogas a fantasmas ocidentais. A palavra Yurei é composta pelos kanji Yu, que significa fraco ou eterno, Irei, que significa alma ou espírito. E sim, eles são literalmente almas penadas e espíritos vingativos de diversas classes. Esses espíritos são geralmente retratados como figuras pálidas, vestindo kimonos brancos e com cabelos longos desgrenhados, flutuando acima do solo. Acredita-se que os Yureis sejam almas de pessoas que morreram de maneira trágica ou violenta, como assassinatos ou acidentes e outras formas que eu não posso falar aqui, e que não conseguiram encontrar a paz devido a sentimentos intensos de vingança, tristeza ou arrependimento. Esses espíritos permanecem ligados ao mundo dos vivos, muitas vezes assombrando os locais relacionados às suas mortes, ou buscando resolver objetivos que não foram concluídos durante a sua vida. E bom, os Yurei, como eu disse anteriormente, estão fortemente relacionados a almas penadas, porém com um toque de Oriente Médio, e eles podem variar de seres vingativos a seres que estejam aí só para causar um certo medo. Mas se é vingativo ou não, eu é que não quero nenhum fantasma me atormentando, não. E bom,
A partir de agora, estamos entrando numa camada final desse vídeo, que é aqui que eu guardei as histórias mais perturbadoras para poder contar para vocês. Mas eu quero lembrar que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, porque se você gosta de conteúdo semelhante a esse, narrando histórias, você tá no lugar certo. E eu toda semana solto um vídeo parecido com esse. Mas bom, olhando por um lado mais perturbador e bizarro, Cowhead, ou também conhecido no Japão como Gozu. A lenda do Cowhead é uma história de terror japonês, bastante perturbadora, conhecida principalmente por seu poder de causar pavor e até provocar a morte e loucura a quem a ouve. O conto gira em torno a uma criatura monstruosa com cabeça de vaca que é capaz de causar medo extremo a qualquer pessoa que escute sua história. Esse conto é tão temido que há uma superstição associada a ele. Quem ouvir a lenda ou ler sua história pode ser consumido por uma sensação de pavor que o levaria até a morte. A origem da lenda remonta ao período Edo, entre 1603 e 1868, mas ela só se tornou amplamente conhecida mais recentemente com o surgimento da internet. Segundo a história, Cowhead é uma criatura demoníaca que aparece em várias versões, sendo em geral retratada como uma figura com um corpo humano e uma cabeça de vaca. A história foi passada por geração de forma oral, e há muitos relatos sobre o impacto que ela teve nas pessoas que a ouviram. O conto ficou tão temido que por muito tempo as cópias do texto que narravam a lenda foram destruídas ou completamente escondidas, com a intenção de impedir que mais pessoas fossem afetadas por ela. Um dos relatos mais famosos sobre o Cowhead envolve um professor que, ao contar essa história a seus alunos durante uma excursão escolar, observou uma reação extremamente assustadora dos seus estudantes. E enquanto ele contava a história, as crianças começaram a demonstrar sinais de pânico e muitos começaram a desmaiar ou entrar em um estado de pavor. E mesmo depois de perceber o terror que sua história havia causado, o professor continuou contando, mas logo o ônibus da excursão caiu em uma vala e as crianças ficaram gravemente afetadas, com sintomas estranhos e paralisantes. Esse incidente reforçou ainda mais o caráter aterrador da lenda e o termo de que quem o ouvisse ou lesse se tornasse vítima de uma espécie de maldição. Desde então, a história do Cowhead passou a ser considerada uma das mais amaldiçoadas e perigosas dentro da cultura japonesa. E bom, infelizmente eu não tenho acesso a essa história para ler pra gente, mas eu também não tô muito afim de cair em uma maldição dessas. E bom, outra história que ficou bem conhecida na internet e segue uma vibe parecida com a do Cowhead é o Inferno de Tomino. O Inferno de Tomino é um poema japonês envolto em mistério e superstições, conhecido por sua suposta capacidade de invocar maldições e desgraça àqueles que o leem em voz alta. Escrito por Yamota Inohiko em 1919, o poema foi concluído no capítulo 27 da coletânea de poemas de Saizo Yasuo, e desde a sua publicação a obra gerou muito temor, especialmente entre os japoneses que acreditaram que a leitura do poema em voz alta pode trazer consequências terríveis para o leitor. A narrativa do poema descreve a jornada de Tomino, um jovem que após sua morte é enviado diretamente ao inferno. Ao longo de sua travessia, Tomino encontra diversas figuras demoníacas e enfrenta tormentos severos, com imagens vívidas de flagelações e paisagens infernais. A leitura do poema é cercada de precauções, e acredita-se que se pronunciá-lo em voz alta possa acarretar em eventos estranhos e inexplicáveis na vida do leitor, como mal-estar físico e mental. Existem relatos de pessoas que se sentiram mal ou até mesmo sofreram desmaios após ler o poema em voz alta. Uma história particularmente notória envolve um locutor de rádio que durante uma transmissão leu o poema e imediatamente começou a sentir falta de ar, desmaiou e sofreu um corte na cabeça ao cair. Embora tenha recebido atendimento médico, o locutor se recusou a associar o incidente à leitura do poema. Esse e outros relatos alimentaram o temor em torno do poema, levando muitos a evitá-lo ou até mesmo a lê-lo.
temendo que a leitura ao poema pudesse trazer consequências sérias. E bom, é bem bizarro, né? Um poema que pode afetar alguém só com a leitura. E uma figura um tanto perturbadora que virou até ícone para jogos de terror é a Akamanto, conhecida como Capa Vermelha em japonês. É uma lenda urbana que assombra banheiros públicos no Japão, especialmente em escolas. De acordo com a sua história, um espírito maligno, vestido com uma capa vermelha, aparece em banheiros públicos, principalmente na última cabine, oferecendo uma escolha para quem usa o banheiro, o papel vermelho ou o azul. Ambas as escolhas levarão até a morte. O papel vermelho, ela irá cortar a garganta do indivíduo com um tipo de objeto cortante, fazendo com que a vítima morra quase que instantaneamente. A escolha do azul, por outro lado, não é tão bom quanto, onde ao escolher o azul, a entidade irá lhe afogar no vaso do banheiro, onde a pessoa morre asfixiada e ficará com o seu corpo com uma cor semelhante ao azul. E bom, essa lenda atualmente tomou uma enorme proporção, onde é uma das lendas urbanas mais temidas no Japão. Outro espírito vingativo, que é um tanto perturbador, é a Oiwa. Oiwa é uma das figuras mais conhecidas e temidas do folclore japonês, sendo um clássico exemplo de espírito vingativo, ou Onryo, que retorna do além em busca de justiça. A história de Oiwa foi popularizada na famosa peça de Kaibuki Yotsuya Kaidan, em 1825, escrita por Tsuruya Namboku, e se tornou uma das narrativas mais emblemáticas do teatro japonês. A lenda começa com Oiwa, uma jovem mulher que era casada com um samurai chamado Lemon. Oiwa, conhecida por sua beleza e bondade, vive uma vida aparentemente tranquila com o seu marido até que um dia seu pai morre, deixando uma grande herança para sua família. Lemon, que era um homem ambicioso e de caráter duvidoso, vê uma oportunidade de roubar aquilo e crescer socialmente. Então o conto desenrola e ele decide trair sua esposa. Ele se apaixona por uma mulher mais jovem e decide matá-la para ficar com a herança de seu pai. Para isso, ele envenena Oiwa, causando-lhe uma morte dolorosa, desfigurando seu rosto de forma extremamente horrível. O veneno tem um efeito devastador. Oiwa perde um olho e o rosto fica deformado, mas ela ainda sobrevive, o que torna sua morte ainda mais trágica. A angústia e a dor de Oiwa não terminam com a sua morte. Seu espírito retorna como um Onryo vingativo, que busca por vingança pela traição e pelo sofrimento que teve. Ao voltar, Oiwa assombra Lemon. Em várias versões da história, Oiwa aparece para Lemon de uma maneira grotesca, com seu rosto deformado, um dos olhos caídos e seus cabelos desgrenhados, simbolizando a dor e o sofrimento que ela experimentou antes de perder a sua vida. Oiwa faz com que Lemon entre em pânico e sofra uma série de calamidades, incluindo a morte dos outros personagens que participaram de sua traição. A busca de Oiwa por vingança leva a uma tragédia ainda maior, com Lemon sendo consumido por sua culpa e pela perseguição do espírito de sua esposa. E bom, se tem uma coisa que eu posso dizer, é que espíritos que se grudam a alguém em busca de atormentá-los, provavelmente é um dos piores que tem, mas no caso desse cara, ele realmente recebeu o que merecia. E bom, falando agora de um local extremamente temido no Japão, com diversos relatos e histórias macabras, a Vila de Inunaki. A Vila de Inunaki é uma pequena localidade no Japão, famosa por suas lendas urbanas e histórias assustadoras que são contadas até os dias de hoje. Localizada na província de Fukuoka, a vila foi desabitada oficialmente em 1986, após a construção da represa de Inunaki. Embora o abandono tenha sido causado por fatores como inundações e mudanças econômicas, as histórias sobre o lugar não desapareceram completamente. A vila se tornou o centro de uma série de lendas sobre o sobrenatural e eventos inexplicáveis. Não só lendas, como locais onde vários serial killers faziam coisas terríveis com as suas vítimas, que fortificou ainda mais as lendas do local. Uma das lendas mais conhecidas é a presença de uma placa de advertência na entrada da vila,
que afirma que as leis constitucionais do Japão não se aplicam àquele lugar. Esse aviso literalmente quer dizer que as regras do mundo moderno não funcionam ali. Além disso, há relatos sobre atividades macabras cultistas, práticas de incesto e canibalismo entre os antigos habitantes daquele local, embora não haja nenhuma prova de que isso realmente aconteceu ali. Pessoas que visitam a vila também relatam que seus aparelhos eletrônicos falham de maneiras inexplicáveis, como telefones celulares que não funcionam ou câmeras que param de gravar simplesmente do nada, o que intensifica o clima de desconforto a quem está ali. Também há muitos relatos de que ao chegar próximos aos túneis que dão acesso à vila, pode ser ouvido gritos de agonia e desespero, ou até mesmo alguns vultos. E bom, uma boa experiência sobre isso é o filme A Vila dos Uivos, que se passa na Vila Inunaki e conta um pouco do contexto histórico do local. E bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. De verdade, eu espero que tenha gostado e possivelmente eu vou estar trazendo conteúdos semelhantes a esse futuramente. Mas por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um abraço do seu Mano Pink e até um próximo vídeo.